O STJ decidiu que é possível que o fisco estadual faça um arbitramento da base de cálculo do imposto do ITCMD, ou seja, o imposto de transmissão causa-mortes ou sobre doações. E, no caso, a discussão era a seguinte: teve no estado de São Paulo a atuação da Secretaria de Tributação que fez o arbitramento da base de cálculo. E o contribuinte sustentava que deveria ser aplicado um decreto estadual que estipula que deve ser considerado como base de cálculo o valor de referência mínimo adotado para o ITBI. Então ficou a questão se o arbitramento realizado pela autoridade fiscal, se ele iria de encontro a essa norma estadual. E o STJ não entrou na análise da legislação estadual, porque isso, na verdade, não é competência do STJ, né, analisar a lei estadual. Ele trata sobre a uniformização da aplicação da lei federal. Então, a análise do STJ foi em cima do que dispõe, na verdade, o Código Tributário Nacional. E isso porque, inclusive, o artigo 146 da Constituição Federal dispõe no inciso 3 e nas alíneas A e B, que compete à lei complementar, no caso nacional, estabelecer normas gerais sobre direito tributário, entre elas as normas sobre as definições de bases de cálculo e também sobre o lançamento tributário. Então, o CTN, que é a norma geral sobre o assunto, ele de fato pode tratar sobre lançamento, inclusive, de tributos estaduais. Claro que a legislação estadual vai poder ainda regulamentar, entrar em minúcias não abordadas pelo CTN, mas o CTN pode trazer normas gerais, né? E o artigo 148 do CTN fala sobre o arbitramento a ser realizado pelas autoridades tributárias, dizendo que quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvado em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Ou seja, aqui o CTN diz que sempre que há uma dúvida sobre a legitimidade dos elementos apresentados pelo contribuinte, pode a autoridade fiscal fazer o arbitramento da base de cálculo, sempre com o devido processo legal e oportunizando o exercício do direito ao contraditório. E foi exatamente isso que o STJ disse que é possível fazer, certo? Então, segundo o STJ, o artigo 148 do CTN é norma geral, o que significa que o Estado pode regulamentar essa norma e o arbitramento que é previsto no CTN, ele é excepcional, subsidiário e vinculado. Ou seja, não é a regra, né, porque depende da existência de elementos que indiquem a presença de dúvida concreta sobre as provas apresentadas pelo contribuinte. É subsidiário porque também não é a regra, né, e é vinculado porque uma vez que a autoridade fiscal se depara com essa situação, ele não tem outra escolha senão fazer o arbitramento. Então, por outro lado, o arbitramento também é uma prerrogativa da autoridade fiscal. E quando a autoridade utiliza essa prerrogativa, ele não está violando uma lei estadual, até porque, naquele caso do Estado de São Paulo, o decreto referido lá pelo contribuinte, na verdade, dizia apenas que o valor mínimo do ITBI era um valor mínimo da tributação, não afasta outros valores que poderiam ser apurados na tributação. Então, por outro lado, o TJ de São Paulo tinha afastado de uma forma genérica a possibilidade de se realizar um arbitramento. Então, nesse ponto aqui, o STJ disse que o TJ de São Paulo errou ao vedar de forma genérica a possibilidade de arbitramento. Então, embora seja um arbitramento excepcional e subsidiário, mas há casos em que cabe a sua realização. Então, na tese fixada, que eu vou dispensar a leitura, porque a tese ficou bem extensa, né? E eu vou colocar esse texto aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram ler com calma. Então, a tese traz o seguinte, então, requisitos para o arbitramento pela autoridade fiscal. Primeiramente, que
as declarações ou documentos apresentados pelo contribuinte sejam omissos ou não mereçam fé, ou seja, tem que haver algum indício de irregularidade. Segundo, tem que haver alguma comprovação de que o valor declarado está fora do valor de mercado. Então, a autoridade fiscal tem que se pautar também num valor de mercado estabelecido a partir de elementos concretos. Ele não pode arbitrar de uma forma aleatória, certo? Ou seja, o arbitramento não pode ser feito de uma forma arbitrária. Ele tem que estar lastreado em elementos concretos. E, por fim, deve ser obedecido o direito à ampla defesa, ao contraditório. Então, a autoridade fiscal tem que instaurar um processo administrativo fiscal com a possibilidade de exercício do direito de defesa de forma prévia à aplicação na penalidade e também de uma forma individualizada. Então, não pode, por exemplo, a autoridade fiscal declarar a irregularidade de transmissões de propriedade, por exemplo, feitas em todo um bairro de forma coletiva, né? Porque aqui o STJ está dizendo que a análise tem que ser feita em cada caso, portanto, individualmente para cada contribuinte. Então é isso, pessoal. Espero ter ficado claro para vocês. Peço desculpas pela minha voz, estou aqui um pouco gripado. E se gostaram do conteúdo, considerem clicar no botão de curtir e se inscrever no canal, lembrando também de ativar as notificações. Muito obrigado e até a próxima.